Boa noite, gente. Acho que a gente pode oficialmente começar. Tem gente chegando ainda, mas eu vou ficar de olho aqui para não deixar ninguém na sala de espera. Nesse momento, nós somos em 31 pessoas e eu vou começar aqui só dando alguns recados antes da gente passar para os queridos, para a querida Camila e Dino. Eu queria primeiro me apresentar. Meu nome é Flávia, eu sou da Escola Schumacher Brasil. A escola é um coletivo, na verdade ela tem uma estrutura de uma associação e ela existe aqui no Brasil já tem uns 6 anos e ela foi criada, inspirada na Schumacher College, lá da Inglaterra, né, na pedagogia da Schumacher. E nesses tempos, né, que todos nós estamos vivendo, todos os cursos presenciais e todas as experiências presenciais da escola foram suspensas. E quando tudo começou, né, lá em março, abril, a gente do coletivo se juntou e começou a refletir como trazer conteúdo, abrir espaços e refletir para tentar fazer sentido juntos. Então, esse espaço que vocês estão aqui hoje é reflexo dessa nossa busca. Agradeço muito a presença de vocês. Esse tema que a gente vai tratar hoje tem tudo a ver com o que a gente vive, né? Hoje nós vamos ter essa conversa que vai ter o seguinte formato: 30 minutos para a gente ouvir a Camila e o Dino e as reflexões. Depois a gente vai abrir para conversa com vocês. E como nós somos muitos, eu queria sugerir que durante a fala deles, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário que queira que seja reverberado depois, que vocês vão escrevendo no chat. Eu vou coletar isso e nesses minutos que a gente vai ter no final, a gente vai se basear nesses conteúdos para conversa, tá bom? Então, só repetindo, são 30 minutos mais ou menos na fala da Camila e do Dino, e depois 10 minutos para essas trocas nossas. A nossa expectativa é encerrar o nosso encontro às 8h15. Mais um recado importante que eu preciso dar é sobre a forma de você que está aqui com a gente hoje contribuir para que outros espaços como esse sejam ofertados e para a remuneração também dos facilitadores. Então, o que a gente fez foi a criação de uma vaquinha, que quando vocês viram o convite, estava lá, e tem um valor sugerido para essa sessão. Então, eu compartilho de novo aqui com vocês o link da vaquinha. Quem ainda não contribuiu e quer fazer isso, ainda dá tempo, né? Quero também agora partir para uma das partes mais gostosas, que é apresentar os convidados, né? Então, Camila, que está aqui, Camila Cardoso, ela é pesquisadora e cofundadora do projeto Terra Dentro e do This Is Not the Truth, que é um canal de entrevistas e séries sobre mudanças de paradigma e as novas formas de pensar e de viver que emergem a partir dos colapsos do sistema dominante. Qualquer semelhança com o que a gente está vivendo não é mera coincidência, né? Ela tem experiência em gestão cultural e hoje ela se dedica aos projetos de educação, partindo da perspectiva decolonial que visa a transição para um cenário regenerativo e de justiça social. Dino Civek é pesquisador, antropólogo, escritor, com foco nas interações entre arte, ecologia e educação. Assim como a Camila, ele é membro do coletivo Gestos Rumo a Futuros Decoloniais e da Teia das Cinco Curas, que é um projeto de colaboração entre 10 etnias indígenas, de norte a sul do Canadá ao Brasil, e juntos eles estão à frente do Terra Dentro, com o qual facilitaram já vivências na Eslovênia, Berlim, São Paulo e no Rio. Eu tenho um carinho muito grande por essa dupla e hoje eu estava me lembrando quando eu os conheci, que foi quando eles chegaram no college lá na Inglaterra e eu estava lá já fazendo mestrado, brasileiros, né? Então falei, vou levá-los para um tour. E a nossa escola, a escola lá, ela é relativamente perto da cidadezinha e a gente foi caminhando e tal. Quando chegou na cidadezinha, o tour demorou, sei lá, uns 10 minutos, né? Porque a cidade é muito pequena. Então, eu me lembrei que eu acho que eu fui a primeira guia turística deles lá no college. Então, com muito carinho, recebo vocês e vamos lá.
Olá, obrigada, Flávia. Lembro com muito carinho também dos tempos lá de Inglaterra, em 2018. Boa noite, eu sou a Camila. Boa noite, sou o Dino. Obrigado pelo convite. Flávia, Bia, Schumacher. Sim, obrigada à Escola Schumacher Brasil. A gente é um grande entusiasta dessa iniciativa aqui no Brasil, né? A gente sabe que tem muito para a gente trazer para cá e discutir, então ficamos felizes de estar junto com o Terra Dentro e com a Schumacher agora de uma maneira mais pública, né? Que a gente já colabora muito juntos em muitas trocas. Feliz de ver um monte de carinhas conhecidas aqui e nomes. Obrigada a todo mundo de aparecer, de dar o tempo de vocês nessa quarentena. Não é porque estamos em casa que não temos o que fazer, né? A gente sabe que é todo mundo bem ocupado também. E agradecemos mesmo a intenção da gente estar aqui abrindo espaço para essa discussão que a gente considera importante. A gente vai trazer, né, um olhar decolonial para o pós-pandemia, sem saber exatamente o que é pós-pandemia, quando que acaba, que linha é essa, mas a ideia é que a gente traga um pouquinho da perspectiva decolonial que a gente vem trabalhando aí há alguns anos, desde lá da Schumacher, para essa agenda juntos. Entra com a tela, por favor. Sim. A gente vai compartilhar alguns slides para guiar a nossa fala, para facilitar o entendimento também. Então, a gente vai alternar um pouco entre os slides e o nosso rosto aqui na tela. A gente continua vendo vocês aqui. A gente vai passar aqui por uma breve fala, né, de meia hora, em que a gente vai tentar cobrir os temas do Terra Dentro e o coletivo Gestos Rumo a Futuros Decoloniais, que a própria explicação do que são essas iniciativas já é um conteúdo que a gente acha interessante para todos. A gente vai passar pelas bases que norteiam esse trabalho, que é o que é colonialismo, como que a gente entende, quais são as negações que a gente se vê como humanidade fazendo e repetindo, a maneira com que a gente trabalha com metáforas, com conhecimento, com direcionamento. Aí a gente vai passar por duas cartografias sociais, que são umas formas mais criativas e ilustrativas de trabalhar com conhecimento, e a gente abre para reflexão em grupo, que vai ser moderada pela Flávia. De volta no final, como a Flávia falou, quem quiser vai mandando perguntas durante, e no finalzinho a gente vai deixar umas perguntas específicas para ajudar a guiar essa reflexão coletiva e escutar um pouco de vocês. E aí acho que antes da gente começar, né, já trazendo um pouco uma problemática da gente falando sobre colonialismo a partir de uma perspectiva de brancos, né, e acho que boa parte das pessoas que estão nessa conversa também são brancos, são pessoas privilegiadas. A gente precisa se lembrar que, embora a gente está num ambiente online, todo mundo está no Brasil, cada um em suas casas, a gente está numa terra que foi invadida. A gente está numa terra que era uma terra de indígenas, que não foi cedida, que esses indígenas continuam por aqui, continuam lutando por essas terras. E isso significa que, de qualquer forma que essa conversa aconteça, ela acontece e ela começa em cima de uma violência. E a gente fala isso não para estabelecer qualquer tipo de culpa entre nós, mas para que a gente seja capaz de lidar com os problemas com a dimensão que eles têm. E essa é uma violência que começa há bastante tempo, mas é que ela não se encerrou. E particularmente essa é uma semana muito triste, né? Que não só a gente tem uma pandemia acontecendo, que já está matando mais de 1.000 brasileiros por dia, mas porque uma morte não relacionada diretamente à pandemia foi particularmente dolorosa essa semana, do menino João Pedro, né? Que é um menino negro de 14 anos, do Morro do Salgueiro, que ele foi assassinado pelo Estado brasileiro. E a gente precisa entender a dimensão desse tipo de violência, né? Em um momento de pandemia. E por incrível que pareça, as operações policiais nos morros cariocas elas aumentaram durante a pandemia. Então, o estar em casa não é o mesmo estar em casa para todo mundo, né? Eu acho que é muito importante que a gente consiga trazer essas questões para estarem aqui com a gente e esses elefantes na sala para que eles nos acompanhem. E eu acho que isso é fundamental e acho que é uma introdução para a gente falar sobre o... Desculpa. A gente descompartilhou a tela, né? Deixa eu voltar aqui para...
para a gente falar um pouco sobre o trabalho do coletivo Gestos Rumo a Futuros Decoloniais, né? A gente precisa falar de algumas redes que fazem esse trabalho, de como elas se relacionam. Então, a primeira coisa é que esse é um coletivo que faz um trabalho absolutamente experimental. Isso significa que a gente não tem fórmulas prontas, a gente não acha que esse é um trabalho que seja escalonável, mas sim que a gente está fazendo algumas práticas que tentam nos colocar em algum lugar diferente. E aí eu acho que esse nome é bastante curioso, né? Então vale a pena se ater um pouco nele, que é Gestos Rumo a Futuros Decoloniais. E justamente o que a gente está falando, e aí talvez até estragando um pouco o título da nossa conversa, é que desse lugar que a gente está, é muito difícil, se não impossível, a gente pensar em qualquer tipo de futuro decolonial. E o esforço que a gente faz é para que a gente faça um gesto para estar em algum outro lugar, ser de alguma forma diferente, para que, quem sabe, desse outro lugar a gente consiga falar e entender o que significa essa decolonialidade, né? Então, esse é um coletivo de artistas, pesquisadores, educadores, que tem alguns indígenas, alguns não indígenas. A gente está espalhado, né, por Brasil, Canadá, Peru, Portugal, Inglaterra e Eslovênia. E aí a gente trabalha com práticas pedagógicas que elas procuram nos ajudar a lidar com essas várias violências, né, e nos engajar com elas ao invés de negá-las. Uma segunda rede, né, que a gente precisa falar, e aí eu vou passar um pouco para a Camila, é sobre o Terra Dentro. Sim, o Terra Dentro é um projeto, né, que a gente fundou aqui no Brasil, começou aqui no Brasil no ano passado, a partir do trabalho que a gente já vinha fazendo com o coletivo. Tem algumas pessoas do coletivo aqui com a gente também, obrigada, Dani e Emília. E então o Terra Dentro é um projeto que a gente começou, que é também experimental pedagógico e visa trabalhar com educação, aí muito mais baseado aqui no Brasil mesmo, né? A gente já fez cursos em São Paulo, no Rio, e vivências experienciais no Ceará e também no Acre, ainda não levando convidados daqui para lá, mas sim vivências onde a gente tem trabalhado com pesquisadores indígenas, e esse projeto se mistura um pouco, né, e se conecta com a Teia das Cinco Curas, que é o segundo que eu apresento aqui na tela. A Teia das Cinco Curas é uma rede de pesquisadores indígenas e não indígenas, na sua maior parte brasileiros, mas também tem peruanos, mexicanos e vários canadenses. O projeto é todo muito ligado no eixo norte-sul, especialmente pela conexão que a gente tem com a Universidade da Colômbia Britânica, da British Columbia de Vancouver, no Canadá. Então, esse projeto da Teia das Cinco Curas, ele tem esse intercâmbio de conhecimento entre indígenas de diferentes etnias, né, norte e sul, muitos do Brasil, e a gente trabalha com o desenvolvimento de práticas pedagógicas com eles. Então, como ir além do que a gente entende como conhecimento, como, né, criação de conteúdo, e como entender outras formas de vida, como aprender a se relacionar com essas outras formas de vida, né? Então, Terra Dentro é essa foto desse workshop que aconteceu aqui em São Paulo, por exemplo, em novembro, e esse outro encontro do Ceará, onde a gente está todo mundo ali com a mão numa tigela de peixe com farofa que fizeram para oferecer. Parece que a nossa tela está com algum negócio em cima, elas falaram. A tela tá ok agora? Ou tá com um quadrado em cima ainda? Ainda tá com um quadradinho. Parece que é tipo um programa, assim. Tem algo aberto. Gente, é do Keynote. Se vocês entrarem no Keynote, tem ordem de composição, é só fechar. Isso. Acho que foi, né? Obrigada. Acho que foi. Foi, Né? Imagina. Obrigada. Valeu. Bom, seguindo aqui, mas agora não está na tela inteira, né? Não tá. Não vai não reproduzir. E aí, como eu vinha dizendo, né, a gente foi entendendo, né, a perspectiva de colonialismo que a gente entende é que os nossos problemas globais, né, todos esses colapsos que a gente vive hoje, eles não são relacionados a uma falta de conhecimento, a uma falta de informação, a uma quantidade de informação ou de tecnologia que a gente tem que chegar e atingir, né?
E aí a gente entende que eles são, sim, relacionados a hábitos de existências, a formas de vida, a como que a gente se relaciona um com o outro e como que a gente se relaciona com o grande metabolismo, né, com o planeta Terra. E esses hábitos de existências, né, muitas vezes, eles são muito violentos. Eles são construídos sobre violências e por mais que a gente individualmente não carregue, às vezes, né, essa intenção ou não carregue nos nossos pequenos atos diários essa violência, é importante a gente reconhecer isso. Então, a gente passa um pouco por aí na perspectiva de colonialismo. E a gente trabalha com essas 3 negações que sustentam o sistema, né, e essa era moderna em que a gente vive, mas mais do que isso, né, todo um sistema intrincado aí de modernidade. Então, olhar para essas negações nos ajuda a tomar consciência de que do que está acontecendo realmente, de por que a gente sustenta, né, esse sistema que muitas vezes a gente não está contente com ele, né? Acredito que muitos daqui já partem desse pressuposto de entendimento de, bom, não está tudo bem, né? A gente não acha que o sistema está atendendo às necessidades que deveria, né? De todos ou nem de parte, né? De todos. Então, a gente gostaria de pontuar essas 3 negações que sustentam a modernidade. A gente parte do pressuposto que a gente é entrelaçado com o metabolismo vivo e com a Terra. E muitas vezes a gente nega isso, né? A gente se insiste em se ver separado da natureza, né? O próprio ato de dizer, de mostrar, né? Ah, eu vou lá na natureza, por exemplo, né? Colocar a natureza como algo externo a nós. Quando o homem começou a se separar da Terra, da qual ele fazia parte, é essa negação do entrelaçamento, essa separabilidade. O início do colonialismo, na visão que a gente traz, é nesse momento. Ele não é um colonialismo que começa com embarcações vindo da Europa para as Américas, para colonizar uma terra. Ele é um colonialismo que começa quando o homem começou a colonizar a terra. Quando o homem começou a entender que a terra tinha que, né, a pensar que a terra tinha que servir para ele, e, portanto, começou a automatizar, a mecanizar, a sistematizar essa relação de uma forma de servidão e não mais de troca. Então, é uma visão colonial lá de trás, né, dessa negação da separação, e aí a gente reforça essa necessidade de ver o entrelaçamento. A segunda negação é da insustentabilidade do nosso modo de vida. Então, a gente segue vivendo, apesar dos discursos de sustentabilidade há décadas aí, a gente segue não conseguindo compreender, né, como corpo individual, como corpo social, que de fato o planeta está excedendo os seus limites, né? A gente não tem como sustentar uma vida moderna do jeito que a gente quer que aconteça para a gente e para mais pessoas, né? Muitas vezes a gente quer a inclusão de mais pessoas no sistema. E essa inclusão de mais pessoas no sistema, e nem mesmo, né, de nós que já estamos dentro desse sistema, ela é absolutamente insustentável para a Terra. E isso é de tal maneira intangível, né, e tão longe para o nosso pensamento, que por mais informações que a gente tenha, e aí sim a gente tem, né, é uma enxurrada de dados de mudanças climáticas, de extinção de espécies, a gente nega isso ainda. A gente ainda não acha que é com a gente esse problema. E a gente acha que, de alguma maneira, o planeta vai ter que se ajeitar e as coisas vão ter que continuar crescendo, né? A gente fica preocupado com a economia, a gente vai sustentar o consumo para que esse crescimento continue e, dessa maneira, a gente chegue em algum lugar melhor. Então, é uma negação da insustentabilidade do nosso modo de vida. E a terceira negação que a gente queria trazer, a terceira e última, é com relação à violência, essa violência sistêmica, histórica e repetida que a gente vê, que não é só a violência diária e atual, como essa que aconteceu ontem, né, com o menino João Pedro, por exemplo, e a violência que acontece diariamente nos hospitais e etc., mas é uma violência aí sim repetida em cima dos mesmos corpos, né? É uma violência histórica invisível muitas vezes, invisibilizada, e que a gente tem muita dificuldade de entender como ela é estrutural, como ela é grande, como ela toma uma dimensão muito maior do que a nossa intenção, muito maior do que a nossa boa intenção, muitas vezes, né? De querer fazer alguma coisa, de querer ajudar, de querer não discriminar, etc. E aí isso também reforça a nossa cumplicidade nesses danos, né? Que a gente tende a negar também, a dizer, bom, mas eu entendo isso, né? Eu já sou consciente e eu aqui
nos meus atos, já faço minhas coisinhas, né? Além de reciclar meu lixo, eu sou legal com as pessoas, eu ajudo uma outra pessoa. Mesmo assim, a gente tem cumplicidade nesses danos, né? A gente tem uma corresponsabilidade que a gente precisa olhar. Então, né, a negação do fato de que nossos confortos, seguranças e prazeres, eles são subsidiados por expropriações e despossessões em algum outro lugar. Passa por isso que o Dino falou no começo da terra, né, por exemplo. Só da gente estar aqui, muita gente já sofreu violência para que a gente esteja aqui neste país agora, né, a grande maioria de nós. E da mesma maneira, para a gente continuar tendo acesso à comida, aos confortos, à energia, etc., que a gente está o tempo inteiro sendo subsidiado por outras pessoas que estão sofrendo, né, danos e consequências com relação a isso. Então, essas são um pouco as bases da perspectiva de colonialismo que a gente vê. Vocês podem ver que é bem diferente de um colonialismo só de invasão de terra. E aí eu acho que uma outra característica que a gente precisa trazer também sobre esse trabalho do coletivo tem um pouco a ver com o tipo de linguagem que a gente utiliza, né? Então, que vocês vão ver através das cartografias que a gente usa muitas metáforas. E existe uma ideia um pouco diferente do uso da linguagem, que não é uma linguagem que fixa, que prende, que tenta definir a realidade, mas, ao contrário, é uma linguagem que tenta produzir movimento, né? Então, isso é uma das coisas que a gente aprende com os povos indígenas com quem que a gente trabalha, que a contação de história ela tem uma perspectiva diferente, né? Porque a história ela tem princípios e valores diferentes de acordo com o ouvinte e de acordo com o momento que aquela história é contada, né? Então, a gente tenta se basear um pouco mais nisso para ter uma linguagem que seja viva e que também permita que a gente modifique muito. Então, as cartografias que a gente vai mostrar aqui, elas são modificadas o tempo inteiro e provavelmente essa nossa conversa, ela também modifica. Uma outra conversa que a gente precisa ter é sobre direção. Então, às vezes existe uma ansiedade de se mover em frente, né? De olhar para o futuro, de transformar as coisas rapidamente no momento que a gente tem tantas crises. E aí o que a gente fala muitas vezes é que a gente precisa parar e, ao invés de fazer um movimento para frente, fazer um movimento, na verdade, para baixo. Que a gente consiga cavar mais fundo nos nossos problemas e se relacionar mais amplamente com eles. E aí, só para a gente entrar numa primeira cartografia, a gente vai mostrar, na verdade, trechos de duas hoje. Cartografia social, na verdade, é um mapa, né? São imagens que a gente usa para tentar levar as conversas um pouco para além de onde elas costumam emperrar, né? Para que a gente consiga ter reflexões mais aprofundadas e que talvez cheguem um pouco mais fundo mesmo, né? No cerne das questões. A primeira delas, que é uma cartografia que a gente usa muito, que é a Casa Construída pela Modernidade. E essa cartografia ela conta a história de uma casa que está assentada, né, no planeta Terra. Essa casa, as fundações dela são a separação, né? Então, a separação entre o ser humano e o mundo natural, isso que a Camila já trouxe. As paredes dessa casa, né, o que sustenta, o que faz a estrutura para que ela esteja em pé. De um lado é o que a gente chama de racionalismo universal, ou seja, uma ideia de que através do raciocínio a gente pode chegar em verdades que são universais, que são compartilhadas por todos. E uma outra parede é um formato de se viver que é definido por fronteiras geográficas de um Estado-nação. E esse Estado-nação, ele teoricamente nos traz segurança e conforto, né? Então, essa é uma segunda parede. E, por fim, o teto. E esse teto é muito interessante, porque o teto ele muda bastante. E agora a gente olha para um teto que é o capitalismo global de acionistas, né? Esse sistema financeiro. Mas o comunismo, por exemplo, seria um outro teto dessa mesma casa. E eu acho que esse é um ponto que a gente traz muita atenção, porque para a gente conseguir fugir um pouco dessa dicotomia, né? As bases da casa do comunismo estão dentro da modernidade e seriam essas mesmas bases. E aí, por fim, a gente olha para uma casa que está excedendo os limites do planeta, né? Esse segundo desenho, eu vou entrar nele um pouco mais rápido,
mas ele reforça que essa casa tem custos invisíveis, que a gente não está vendo, que dentro da casa o crescimento insustentável e o consumismo, eles estão expropriando terras de um outro lugar e, ao mesmo tempo, eles estão deixando um lixo tóxico, né? Estão trazendo uma violência sistêmica. E aí, por último, o último desenho que a gente vai mostrar dessa casa, a gente olha que dentro da casa não estamos todos no mesmo lugar. E a gente usa um pouco uma definição de norte e sul, e esse norte e sul, ele não é geográfico. Embora, de alguma forma, ele pareça com o norte e sul geográfico, né? Então, a gente está falando que dentro da casa, você tem no norte do norte aquelas pessoas que, de alguma forma, conquistaram o direito de definir a existência que todos os outros devem querer e lutar por. No norte do sul, que, na verdade, é onde boa parte da classe média alta e alta do Brasil estaria, você tem essa ideia de mobilidade social, né? Que existe uma escada que todos nós podemos subir em direção àquele norte almejado, né? E então aqui tem um pouco essa ideia de uma possibilidade de existir uma classe média universal e que todo o sistema planetário dê conta disso. O sul do norte, que a gente chama também, são as pessoas que estão no norte, estão nesses ditos países desenvolvidos, que a gente olha teoricamente com alguma admiração como modelo, mas que aí eles estão no sul, num lugar como se fosse um lugar de porão. Então, acho que fica fácil de entender quando a gente pensa nos refugiados na Europa. E, finalmente, a gente olha para o sul do sul, que são as pessoas que estão fora dessa casa e que estão recebendo, né, esse lixo tóxico da casa, que estão tendo as suas vidas ameaçadas, mas são também nesses lugares que a gente pode encontrar a possibilidade de existência fora da casa, né? Então, são nesses lugares que existe um tipo de existência humana que não está definida por essas fronteiras da casa. E aí a gente usa essa casa, o desenho vai um pouco mais longe, a gente vai parar por aqui, mas para perceber que essa é uma casa que está colapsando, né? Então, uma série de crises econômicas, sociais e ambientais estão produzindo rachaduras nessa casa. E aí as perguntas que a gente se faz o que fazer com isso? Então, a gente poderia remendar a casa, construir uma outra casa, pensar que outros tipos de moradia são possíveis que não sejam a casa. E aqui a gente deixa um pouco essa reflexão, né, para cada um, e para a gente, normalmente a gente usa para construir junto. Antes da gente chegar para nosso momento de construir junto, já que a gente está falando de mudanças, então a gente entra numa outra cartografia que é para entender que mudanças talvez seja uma coisa muito ampla e muita gente tem a sua teoria, a sua proposta, e aqui a gente faz um desenho que de alguma forma para entender um pouco que tipo de mudanças normalmente se trabalha e quais são os aspectos positivos que cada uma delas traz e os negativos, né? Então a gente divide esse sistema em um sistema de 3 espaços, que a gente chama o espaço de reforma sutil, espaço de reforma radical e um espaço para além da reforma. E acho que aqui só vale pontuar de volta que não tem uma hierarquia no sentido de que um é melhor do que o outro. São formas diferentes e provavelmente todas elas são necessárias. Sim, e aí a gente vai entrar um pouquinho em cada uma desses espaços de reforma, né, que é um pouco a teoria de mudança, né, que a gente traz a partir da visão decolonial e que, de novo, né, a gente acredita e já acreditava nessa teoria de mudança e que agora a gente entende que é um momento que a gente deve conseguir olhar mais amplamente juntos para isso, apesar de ser um momento de oportunidade, é também um momento de muita dificuldade, né, porque toda vez que tem uma grande mudança, como a gente está passando agora, também surge uma grande resistência. Então, como que a gente navega aí por esses tipos de mudança? Como que a gente começa a identificar melhor
aonde que a gente trabalha, aonde que está a nossa atuação, aonde que está o nosso coração, aonde que está as iniciativas que a gente apoia, não dizendo que uma é melhor que a outra, mas aprendendo a trazer consciência e luz para isso e dessa maneira ajudar a focar a nossa energia, né, de transformação. O espaço de reforma sutil, esse ali do comecinho, é aquele onde a gente acha assim, tá tudo bem, o mundo nunca esteve mais rico, saudável e feliz, né, numa ponta. A gente entende que essa é uma era de geração de riquezas e de geração de alimentação e que tudo, de fato, é muito bom. O que a gente precisa é melhorar só um pouquinho, né, incluir talvez umas pessoas, combater as desigualdades, entender que a gente pode, na verdade, melhorar e expandir um pouquinho esse sistema e a coisa vai se acomodar. E, de fato, tem reformas sutis, né, muito necessárias. Elas acontecem aqui, né, no canto direito da tela, né, muitas vezes combatendo as desigualdades através de transformações institucionais. Então, elas acontecem quando a gente acredita que dentro de uma instituição, seja ela uma empresa ou governo, a gente vai conseguir combater essas desigualdades e trazer essas pessoas para dentro do sistema, expandir um pouquinho essa casa e fazer todo mundo caber ali dentro da casa, e assim a gente vai conseguir ter um mundo melhor para todo mundo, né? Porque esse mundo onde a gente vive, a gente já, entre aspas, mais privilegiados, já é bom, né? Então, se a gente trouxer todo mundo para cá, vai dar certo. Ele geralmente vem acompanhado dessa história única de progresso, desenvolvimento e educação. A gente precisa de educação, a gente precisa progredir, a gente precisa crescer economicamente, a gente precisa chegar lá onde outros países eventualmente, né, a gente entende que estão, etc. E existe uma crítica metodológica a como a gente faz isso. Alguns acham que tá sendo muito assistencialista, tem que dar uma reformada um pouco menos assistencialista, né? Como que é mais efetivo para escalar isso? Tem essa visão de escala, né, muitas vezes. Como é que a gente implementa essa mudança para uma escala maior? Então esse é o espaço de reforma sutil. Desculpa, tava certo. Espaço de reforma radical, que é o segundo, é um espaço onde a gente vê a diferença. A gente já não acha esse sistema tão bom, a gente acha que a raiz desse sistema tem que mudar. Então, aquilo que está na estrutura do sistema tem que mudar. Como é que a gente faz grandes mudanças estruturais nesse sistema, porque esse sistema não me atende. Não adianta eu querer incluir um aqui, um ali, expandir um pouquinho a casa. A gente acha que tem que mudar, né? A gente tem que criticar o heteropatriarcado, o nacionalismo exagerado, o colonialismo. Muitas vezes a crítica colonial está aqui dentro do espaço de reforma radical, o próprio capitalismo, que, como o Dino mostrou naquela figura da casa, ele é um dos tetos. Aí a gente aponta para ele, né, e fala, não, o capitalismo é o sistema que está errado, né? O racismo estrutural e sistêmico. Então tem muitas lutas, muitas vezes muito segmentadas dentro desse espaço de reforma radical, né? E claro, tem gente já juntando essas lutas, tem o ecofeminismo e várias outras lutas que já se juntam, mas ainda tem uma visão separatista, antagonística, né, disso, e tem um reconhecimento da hegemonia epistemológica, né? O que é? A epistemologia são formas de saber, né? De saberes, muitas vezes universitários ou mais formais, e existe nesse lugar da reforma radical um reconhecimento de que se a gente souber articular, falar e conseguir desenvolver conhecimento, né, teórico, muitas vezes dentro das universidades ou em discussões qualificadas, né, de educação, a gente vai conseguir chegar em uma outra ideia de mundo. A ideia é que a gente tenha esse mundo, mas ele vai ser muito melhor através da inclusão de mais vozes e de perspectivas na ação coletiva, né? Então, a gente continua fazendo as mesmas perguntas, mas a gente vai ouvir diferentes respostas. A gente vai pôr mais gente na mesa, a gente vai radicalizar a inclusão e a diversidade. Esse é o espaço de reforma radical. Estou dando exemplos bem exagerados até, né? Mas para caracterizar. E o espaço para além da reforma é um espaço onde a gente entende que esse sistema ele é tão inserido, tão misturado com a violência, que a gente não tem como reformar ele. A gente não tem como ajeitar o sistema. Não há reforma, parede que a gente derrube, que
para criar outra, né? Que essa casa não vai se sustentar. Inclusive, lembrando que a casa não se sustenta mesmo organicamente enquanto uma casa da modernidade num metabolismo terrestre. Ela não tem como crescer. Nesse espaço, a gente entende que esse sistema, então, ele está em colapso. A gente tende a olhar mais com foco para o colapso e falar, tá vendo? Eu já estava falando, já estava caindo, as coisas estão caindo, a ruptura desse sistema é iminente, né? Seja das instituições políticas, seja da própria democracia, seja do sistema de saúde, seja da ruptura de entendimento do que é sucesso para um país ou para outro, seja quando a gente entende, por exemplo, que os países que a gente olhava como desenvolvidos não estão mais tão bem, na verdade aquilo não é um espaço onde você quer chegar, né, e etc. Então, aqui a gente fala de como a gente auxilia esse sistema a morrer, como que a gente traz cuidados paliativos para um sistema que decai, que é decadente e que está colapsando, agora com mais elementos ainda mais claros, né, e como que a gente pode assistir, né, auxiliar no surgimento de outros mundos, de outras formas de se viver. E aí também trabalhando muito no desapego do que é essa outra forma de se viver. Porque sempre que a gente quer pré-determinar, desenhar, planejar qual que é esse novo mundo, a gente está caindo de novo na armadilha da modernidade lá atrás, né? Que quer categorizar, que quer trazer a coisa mais linear, que acha que o conhecimento é suficiente para a gente desenhar um novo futuro e chegar lá, né? E planejar e chegar. Então, aqui tem um espaço muito aberto, muito, muito difícil de estar, né? Onde a gente aprende com os erros do passado, não para acertar dessa vez, mas sabendo que a gente vai cometer novos erros. A gente entende, então, não só na reforma radical, a gente falava das epistemologias, né? Como dominantes, as formas de saber. Aqui a gente traz outras formas de existência que são baseadas em outras ontologias, que são outras formas de viver, outras formas de se estar no mundo. E aí entra muitas vezes o aprendizado com povos originários que ainda estão no mundo, habitando essa terra com outro tipo de relação, de uma relação intrínseca de valores muito diferente com essa terra. Então, por exemplo, entra o trabalho com indígenas a partir desta ótica e outros trabalhos também. Então, aqui é esse entendimento, no Além da Reforma, que esse sistema é incorrigível. Só que, ao contrário de conformista, ele fala, é incorrigível, então vamos além. Né? Ele não se conforma e está aqui. Pode... Não, eu acho que só para a gente fechar, né, e para entrar na nossa discussão, é uma visão agora um pouco mais ampla desses espaços e um pouco as semelhanças e diferenças entre eles, né? Tanto espaço de reforma sutil quanto radical estão olhando numa expansão do sistema, enquanto o espaço para além da reforma já entende que esse é um sistema em declínio e lida com o declínio, né? Não lida mais com esse lugar de expansão. Tem uma ideia que o espaço de reforma sutil entende que o consenso é uma ferramenta que vai produzir resultados, que é possível chegar num consenso universal, e tanto o espaço de reforma radical quanto para além da reforma, eles já trabalham com um lugar que o conflito ele é iminente e ele é necessário, né? Mas no espaço de reforma radical, um conflito que ele é de confronto, e ele é importante esse confronto, assim, muitas vezes para se abrir espaços. E nesse espaço da reforma, a gente fala aqui um pouco de um lugar de ficar com o problema. Então, abrir espaço para que os conflitos existam e eles não sejam antagonistas. Eles sejam conflitos que a gente tenha energia para passar por eles e produzir coisas novas a partir deles. Também dentro do espaço de reforma sutil e radical, tem muito um foco no indivíduo autônomo ainda, né, na ideia de que o indivíduo pode produzir essa mudança organizando um progresso, usando o seu conhecimento racional. E aí um lugar, essas setas de mostrar mais para a esquerda tem uma aposta maior no mainstream, no sistema como ele é, um investimento maior nele. E por outro lado, a gente está vendo uma aposta maior em alternativas. Acho que é legal ver aqui, né, como esses espaços se relacionam de formas diferentes, né? Eles não estão numa sequência de desenvolvimento,
e eles são muito importantes em momentos diferentes. Então, só para dar um exemplo, né? Sempre arriscando com os exemplos, mas tem lutas que são muito necessárias no espaço de reforma radical. Tem lutas que são segurando a onda para aquela violência não acontecer naquele lugar agora. Isso não pode se repetir mais aqui. Então, por exemplo, uma luta mais direta contra o feminicídio em uma determinada comunidade. É isso, ela tem que lutar só contra o feminicídio naquela comunidade. Né? Uma terra indígena que está sendo invadida, ele tem que lutar só contra a defesa daquela terra indígena. Então, tem lutas muito relevantes em todas elas. E eu lembro... Tento sempre ficar comigo com uma fala da Kate Raworth, né, que é uma economista, né, inglesa que dá aula na Schumacher, em Oxford e outros lugares, e a gente teve o prazer de ter aula com elas juntas, né, Flá? E ela fala desse espectro, né, de um eixo de mudança que é muito grande. Assim, você tem que entender, né, enquanto agente de mudança, quando você quer estar nesse espaço de mudança, quando você não está satisfeito com o sistema, qual que é o seu papel naquele momento. E em algum momento você pode estar atuando muito fortemente e muito significativamente na reforma sutil. Em outro momento você vai estar lá puxando a borda do além da reforma, porque, e muitas vezes existe uma crítica ali também no além da reforma, que é, por exemplo, é menos concreto, mas o que você faz exatamente? Qual é o projeto? Como você está escalando? Então tem muita crítica dos dois lados também, né? E a gente, com o coletivo Futuros Decoloniais e com o projeto Terra Dentro, a gente trabalha nesse espaço para além da reforma e recebe todas as críticas que tem para esse espaço também, né? É um espaço muito experimental, é um espaço que a gente só sabe trabalhar na pedagogia e na arte. A gente ainda não sabe trabalhar com ele em um projeto prático de criação, de efetivação de algo ou de uma solução específica para alguma coisa. Esses projetos estão em outros lugares de reforma e a gente reconhece e respeita muito a importância deles. E a gente convida quem quiser, está interessado a trabalhar mais nesse espaço para além da reforma, né, que é investigativo, que é um trabalho de aprofundamento, que é um trabalho que mexe individual e coletivamente muito, né, com quem entra. A gente viu gente aqui que já fez alguns cursos nossos também. E então é isso, essa ideia do espaço de reforma. E acho que com isso a gente encerra a nossa fala, né, para abrir para o diálogo, que a Flávia vai mediar. A gente deixa aqui esses dois caminhos de aprofundamento, né? Um deles é o site do coletivo decolonialfutures.net. Esse site tem a maior parte do conteúdo em inglês. A gente está tentando traduzir muita coisa para português. Inclusive, é um lugar onde a gente precisa de muito auxílio. Então, quem tiver a fim de se aproximar do coletivo e do Terra Dentro, é uma maneira de se aproximar e conhecer mais as teorias traduzindo para português e trazendo essa acessibilidade para cá. E a gente está abrindo uma série de encontros que começa a semana que vem, dia 26. Que a gente está chamando de Fim da Modernidade. É a nossa primeira experiência de fazer um curso online, assim, entre aspas. E a gente vai fazer 3 encontros, 3 terças-feiras seguidas, e mais um encontro individual com cada um. Então, são 4 encontros no total. A gente vai até mais ou menos 11 de junho. Então, esse é o link do curso também, no bit.ly/Fim da Modernidade, também está no site do Terra Dentro. E o The Colonial Futures é realmente um lugar para quem quiser aprofundar na parte, quem quiser ler texto, ler cartografia, ler os artigos que embasam tudo isso que a gente falou, tudo isso está lá. E a gente faz esse trabalho educativo experimental para aprofundar, para criar e para gerar novos conteúdos também que entram lá no coletivo. Acho que é isso. E a gente vai deixar umas perguntas, né, para provocar? É isso. A gente está trazendo essas perguntas. Se vocês quiserem comentar sobre elas, né, qual a sua teoria de mudança a partir do que a gente trouxe, que reflexões você traz, ou enfim, qualquer outro comentário é bem-vindo agora. Eu vou passar a palavra para a Flávia e agradecer. Obrigada. Obrigado. Gente, muito, muito obrigada. A gente teve algumas perguntas aqui. Acho que está todo mundo com a cabeça fervilhando ainda. Vou começar com elas, a gente vai dando aquela esquentada e quem quiser complementar ou fazer algum comentário, pode também sinalizar, gente, que a gente vai tentar ver se conseguimos fazer uma conversa, que talvez seja o melhor formato.
Só um minutinho. Pegando aqui, a primeira pergunta que a gente recebeu foi da Renata. Ela pergunta como se conectar com o coletivo Gestos Rumo ao Futuro Decolonial e qual a conexão do Mar Adentro com a Universidade da Colômbia Britânica. Acho que vocês falaram rapidinho, né? Sim, acho que um jeito de se conectar com o coletivo aqui no Brasil é através da gente, ou da Dani de Emília, que também está aqui na ligação com a gente. O próximo meio mais prático que a gente tem para essa conexão é o curso, essa próxima vivência que a gente vai ter, mas a gente está aberto a outras propostas, a conversar, né, por e-mail, por telefone, como seja. A conexão com a Universidade da Colômbia Britânica se dá através da professora Vanessa Andreotti, que é a pessoa que começou esse coletivo, que é a pessoa que tem essa conexão com a Eslovênia, acho que a gente citou a Eslovênia aí em algum lugar. Sim. Ela é brasileira, filha de um pai alemão com uma mãe indígena. Então, ela viveu na pele, né, essa violência colonial e foi estudar pedagogia a partir disso. E ela é uma professora titular na Universidade da Colômbia Britânica hoje em dia. Ela já deu aula também na Schumacher, acho que nunca presencialmente, a gente conheceu ela numa aula online lá, né, se não me engano. Então, essa é uma pessoa brasileira que mora no Canadá, que faz essa conexão com o Canadá, com os povos indígenas do Canadá, com fundações do Canadá, e por isso a gente tem essa conexão. Acho que eram essas as perguntas. Não, tem uma outra. E o site, né, que você já falou. O site, os dois sites que a Flávia mandou aqui no chat de novo. Né? Isso, eu coloco daqui a pouco de novo também, porque já andou um pouquinho. Tem uma pergunta aqui do Eduardo. Ele pergunta como relacionar a abordagem, né, que vocês trouxeram aos movimentos de decolonização no currículo, no âmbito da educação. Como democratizar esse diálogo. Não sei se você quer falar, Eduardo, da educação formal que você está se referindo? Eu fiquei um pouco com dúvida. Sim, sim. Como a gente traz isso para a educação formal, para currículos aí que a gente possa discutir uma nova educação também, né? Bacana. Obrigada. De forma simples, né? Valeu. Pois é. Eu acho que tem um pouco uma questão da instituição universidade, a instituição educação, os objetivos da educação formal, né? Que eles, de certa forma, eles destoam muito com o que são os objetivos dessa pedagogia que a gente procura trabalhar, né? Então, uma das pesquisas que já foi feita há alguns anos, por exemplo, com comunidades indígenas, tinha uma pergunta que era para os anciões das comunidades, qual o propósito da educação? E a resposta deles era que o propósito da educação era formar bons anciões, né? Formar bons sábios, então pessoas que são capazes de manter viva a cultura e trazer boas orientações, assim. Então, como esse tipo de resposta entra dentro de um contexto do nosso modelo de educação, que é um modelo de formação para o mercado, realmente é um pouco complicado, assim. Mas acho que dentro desse espaço de além da reforma, que a gente não entrou muito, né, tem algumas táticas e formas de se fazer, né? E um dos lugares que a gente fala muito é desse lugar de hackeamento. Então, como você consegue usar as instituições e a relevância e a importância que elas ainda têm para produzir essas mudanças, né? Só que eu acho que um pouco o desafio disso é que a gente nunca sabe o quanto a gente está usando ou está sendo usado por essas instituições, né? Então, acho que é bastante um lugar de conflito, assim, eles realmente se chocam, mas é importante que seja feito, né? E acho que vem um pouco, volta para o nosso lugar de fazer um trabalho experimental, e eu volto um pouco essa pergunta até para você, Eduardo. Como você acha, eu não sei se você é diretamente envolvido, mas como você acha que poderia ser essa integração, né? Oi, legal. Eu tenho estudado um pouco, né, lido sobre esses movimentos, principalmente depois de uma ida para a África do Sul. E eu, particularmente, eu gostei bastante dessa abordagem que você trouxe de hackear, né, de pensar
em como se aprofundar nesse sistema e identificando os diversos atores, né? E a partir dessa possível integração, né, e aprofundamento, a gente chegar, né, como se fosse utilizando, por exemplo, metodologia de teoria U, né, chegar num ponto comum onde seja possível a gente sonhar um futuro unido e diferente, né? Então, eu iria um pouco nessa linha, mas eu fico muito instigado porque o quanto que essa linguagem, né, o quanto que tudo isso está acessível para que a gente consiga engajar todas essas instituições e atores necessários para essa discussão, é que eu me preocupo um pouco, mas também não... Gente, queria perguntar, a gente tem um tempinho, tá um pouquinho mais tranquilo do que eu imaginei. Então, quem quiser fazer a sua pergunta e quiser preferir falar, só falar comigo aqui no chat. Eu recebi aqui pergunta da Rita e do Baquim. Não sei se eles querem falar ou se eu posso ler aqui, Rita e Baquim. Eu vou adiantar. Pode ler? Pode. Bem, aqui, eles perguntam o que vocês sugerem para a gente lidar com a história de violência contada em cada centímetro do nosso território. Como lidar com isso? Olha, não tem uma sugestão assim específica, né? A gente tem trabalhado com formas de estar com as violências, né? Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, né? Que eu comecei a conviver com algumas comunidades indígenas tem um pouco mais de um ano, e aí entrar em contato com alguns centímetros, né, de violência histórica ali. E aí eu sinto que a gente vai recalibrando a habilidade de escuta e de empatia cada vez mais, né? A primeira vez que você escuta ou que você vai, parece que aquilo não consegue nem penetrar, né, o seu coração, assim, não consegue entrar no seu corpo. E aí, ao longo do tempo, você vai conseguindo estar mais aberto para sentir aquela dor junto. Eu acho que a escuta é um caminho fundamental, a observação, abrir espaços para a digestão desses traumas, né? E muitas vezes aí não é a nossa fala, é outras pessoas, né, que tem que estar digerindo isso e encabeçando processos, né, de compostagem mesmo, de tanta violência que a gente vive em cima. Então, como exemplo, me veio um pouco esse, assim, de afinar a escuta, aumentar a empatia, conseguir estar observando mais e abrindo mais espaço. Muitas vezes, um comentário. Obrigada, Camila. Acho que eu sinto por aí também. A próxima. Gente, vocês me ouvem? A minha internet deu um pequeno probleminha. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo, desculpa. Estamos ouvindo. A próxima pergunta, eu acho que é do Pedro. Sim. Ele pede para que, como explicar isso, aliás, é um comentário, uma pergunta, como explicar isso tudo, a importância disso e principalmente a viabilidade de resultados para gerações que vivem e se acostumaram a viver no conforto e consumismo evidente. É isso, né, Pedro? Você quer falar alguma coisa também? Não é Pedro, é Paulo. Ah, perdão. Eu dei um chute, né, Paulo? Foi mal. Você chutou, não tem problema. Desculpe. Pode falar. Pois é. É um desafio. E eu acho que boa parte dessas práticas que a gente trabalha, elas estão nesse lugar de como é que a gente começa a desinvestir, né, nesse tipo de prática, nesse tipo de consumo. E acho que a verdade é que a gente está buscando. É muito difícil fazer isso online, né? Acho que um dos desafios que a gente trabalha porque existem práticas corporais, existem práticas de estar com a terra, né? Mas a modernidade ela é um vício
o consumo ele é um vício, assim. Então, eu acho que a gente precisa olhar um pouco com essa seriedade, né? Como é que a gente se liberta de vícios, né? Como é que a gente se afasta desses lugares, assim. E eu acho que por isso a gente fala muito sobre um trabalho de ganhar força e energia para olhar para outros lados, né? Então, tem muitas práticas indígenas que ajudam a gente, e acho que um dos desafios é como é que a gente traz essas práticas para os nossos ambientes e para as nossas formas de se viver. E eu acho que uma das coisas é que a gente tem, e aí acho que pegando um pouco na pergunta anterior, a gente tem muita dificuldade de lidar com a dor, a gente tem muita dificuldade de lidar com luta, a gente tem muita dificuldade de lidar com a morte. E essas coisas todas são habilidades que vão ser importantes, né? A gente está, talvez para falar um pouco da pandemia, né? A gente enfrenta um momento muito duro, que a gente não tem condições, inclusive, de velar os nossos mortos, que a gente não tem condições de chorar por eles, e ao mesmo tempo a gente entende que esta não é a crise que a gente está falando sobre. Este não é o colapso da modernidade. Este é um dos colapsos, assim. Então, a gente olha, outros desses vão acontecer. E aqui, para ligar um pouco com o aprender com os nossos erros, a gente tem uma oportunidade de aprendizado aqui. E que tipo de erros a gente não vai cometer quando isso acontecer de novo, né? Assim, eu acho que está um pouco nesses lugares. Só complementando, acho que um jeito de explicar para as pessoas, né, mais do que explicar, é as pessoas irem vivendo os colapsos que já estão acontecendo, né? Então, por exemplo, hoje já tem uma ressonância muito maior esse tema do que há 2 anos atrás. Então, as pessoas vivendo colapsos em cima da própria cabeça, seja econômico, social ou de saúde, dão mais atenção, né? E falam, nossa, mas o que a gente pode fazer então? Como é que a gente pode lidar? O que é isso? Então, eu não sinto que a gente atua no eixo da explicação e da comunicação, sabe? Tanto. É um pouco assim, quando a pessoa chega, a gente tenta fazer alguma coisa junto, mas tem outros projetos que trabalham mais, né, com isso, assim, de comunicar. Até, por exemplo, em Futuros Possíveis, que acho que as meninas estão aí, que vão mostrando, que conseguem sintetizar dados, que conseguem alarmar e que conseguem mostrar outras possibilidades, né? Enfim, obrigada. Bem, o próximo aqui, só um minutinho, minha colinha, é a Renata. Ela pergunta como que a perspectiva decolonial que vocês trazem, né, dialoga com a dos pensadores da América Latina, a teoria do Aníbal Quijano e outros, e em que medida se alinham. É isso, né, Renata? Sim, eu acho que muito das... porque como a gente está hoje online, né, acaba que a gente está falando muito e trazendo um pouco dessa reflexão que não é o que a gente costuma ter no core, porque existe uma sedução na teoria e no pensamento racional que é muito a base da modernidade, né? Então, esse lugar que a gente fala da razão universal, ele vem muito do iluminismo. Dito isso, sim, tem muita gente, tem muitos pensadores que informam o nosso trabalho, Quinjano, Mignolo. Eu acho que aqui o Ailton Krenak é uma figura que é super importante, Viveiros, Boaventura de Souza, quem mais? O Luiz Rufino, assim, então... trabalha com o Simas, Luiz Antônio Simas. Tem bastante influência, mas tem uma tentativa de não se ater e de não querer criar uma outra linha de pensamento decolonial, sabe? Então, a gente se coloca como uma pedagogia experimental decolonial e não como uma linha de pensamento decolonial. Mas é muito legal quando vem em cursos pessoas que já têm se aprofundado, né, em linhas de pensamento específicos e a gente consegue levar essa discussão para frente, né? A gente é muito influenciado também por pensadores como Donna Haraway, por exemplo, que até a Larissa que está aqui faz um mestrado sobre ela, né? E outros pensadores que não necessariamente se colocam como decolonial, mas que falam do entrelaçamento que a gente tem com a Terra e com os seres e como as coisas se relacionam, de futuros possíveis utópicos e distópicos. Então a gente vai puxando um pouquinho de cada coisa.
Bacana. A Carolina queria fazer a pergunta dela. Carolina? Oi, Cami, Dino, tudo bom? Obrigada. É sempre para mim é sempre um desafio essas conversas, porque eu sou uma pessoa, acho que por trabalhar com cidades, desenvolvimento urbano, eu sempre trago para uma concretude, em um tema de situação e muito específica, né? E quando vocês trazem dentro da reforma sutil esse pensamento de pensar em escala, é sempre um desafio, porque a gente vê na América Latina, por exemplo, práticas incríveis que respondem a soluções muito interessantes, assim, e práticas na terra, práticas de habitação, levam em consideração gênero e tal, e não ter essa perspectiva de escala, que de repente poderia também ser um espaço para além da reforma, mas eu acho que eu também entendo que a escala ela pode ser uma coisa, uma construção muito, sei lá, uma máquina, assim, mas ela também pode ser uma construção de transferência de conhecimento para você escalar uma prática, para que essa prática também consiga ir além do sistema, da reforma. Então, por exemplo, orçamento participativo foi uma coisa que aconteceu em Porto Alegre, foi para vários lugares do mundo, mas ainda não é uma realidade. A gente não conseguiu escalar essa prática. Então, eu queria, de repente, sei lá, trazer uma reflexão de como que a gente conceitua essa escala e como, de repente, essa escala também pode ser uma transferência de conhecimento e uma adaptação desse conhecimento para uma mudança de sistema. E outra coisa que eu queria trazer é se vocês também se colocam no lugar político com esse coletivo, no sentido de entender que hoje em dia a gente não tem uma representação indígena, decolonial de muitas populações, né, indígenas em espaços de poder, infelizmente. E se vocês acham que vocês, sendo brancos, privilegiados, vocês também conseguem levar essa voz para outros espaços, tentando sensibilizar outras pessoas, porque como que a gente faz essa mudança, né? Então, também vendo isso como uma ponte e um espaço, assim, um espaço de articulação também política. Perguntas fáceis. Obrigada, Carol. Eu vou começar pelo fim, sobre esse lugar da representação, né? Eu acho que a gente tem um trabalho a fazer com isso que tem muito mais a ver com a gente como brancos, e aí eu estou falando, eu e a Camila, nesse espaço, do que necessariamente tem a ver com a voz dos indígenas, porque a minha impressão é que eles têm uma representatividade forte hoje em dia. Eles falam por si mesmos, né? A gente pode citar um monte de gente que está desde lugares acadêmicos, como escritores, o Ailton, a gente já falou, Davi Copenaua, tem algumas outras pessoas da rede, tem a Sônia Guajajara, que estava segunda-feira fazendo uma fala com a escola, que já foi vice-presidente, que é uma liderança importante. Tem uma série de lideranças que estão muito articuladas, inclusive internacionalmente, né? A gente viu o cacique Raoni, acho que no fim do ano passado, né, sendo recebido por chefes de Estado em toda a Europa. Então, eu não acho que o nosso lugar é falar por quem quer que seja. Eu acho que o nosso lugar é muito mais de aprendizagem, entender o que significa para a gente aprender com isso e que tipo de transformações a gente precisa produzir na gente. Vou complementar. A gente trabalha muito no eixo de como brancos privilegiados podem se relacionar melhor com esse tipo de conhecimento. E aí a gente foi entendendo ao longo do tempo, é tudo muito, né, arriscado e delicado nesse tema, nesse limite, mas a maneira como a gente foi entendendo é que tinha lugares e espaços que é mais importante eles não estarem fazendo o trabalho, eles não terem que se desgastar e explicar para a gente, mais uma vez, uma coisa que a gente demora décadas enquanto brancos, né, e da cultura majoritariamente moderna que a gente vive, para entender. Então, a gente já fez curso misturando indígena, misturando gente com outros tipos de conflitos, né, como o Dino explicou, de conflitos de alta intensidade com baixa intensidade, e especificamente no nosso trabalho a gente tende a quase querer separar um pouquinho. Vamos tentar falar da gente para a gente, porque tem um aprendizado que a gente tem para fazer aqui. Em outros lugares é essencial e importantíssimo a diversidade, a pluralidade de vozes e sair da frente, dar espaço para outros entrarem, né? Apesar deles terem
muita representatividade hoje, ainda falta, óbvio, né? Principalmente em lugares institucionais, acho que como que a Carol atua, né, de órgãos federais, municipais e tal, ainda falta demais. Mas o trabalho que a gente faz, ele muitas vezes é de tradução e é desse limite, sabe? É como chegar nesse conhecimento de outra maneira, sem a prepotência e a arrogância usual do branco ao chegar de encontro com né, seja com conhecimento indígena ou de outra pessoa. Acho que sobre a escala, né, rapidamente, antes da gente entrar em quarentena, né, a gente estava numa viagem com a Teia das Cinco Curas, que trouxe alguns indígenas canadenses para cá, e a ideia é que indígenas brasileiros fossem para o Canadá também, justamente para fazer esse encontro, essa troca de saberes. Então, eu acho que esse lugar de aprendizado um com o outro, ele é fundamental mesmo, ele precisa ser estimulado e acontecer. Acho que o problema está mais quando você escala um tipo de tecnologia achando que ela pode ser uma próxima solução global. Assim. A gente não enxerga como pode haver uma solução nessa unidade, né? Também porque aí ela se afasta da solução da Terra, né? Ela perde qualquer vínculo com a Terra a hora que ela se expande por uma coisa que tem que ser replicada em qualquer outro lugar. Então, algo mais como escalar soluções locais faria mais sentido nessa perspectiva. Mas sim, em algum momento tem que expandir, né? E acessar mais lugares e pessoas. Obrigada. Bem, tem uma pergunta aqui da Larissa. Ela pergunta, na verdade, ela pede para vocês falarem um pouco sobre a perspectiva dos cuidados paliativos, porque em meio à pandemia parece ter se intensificado ainda mais a angústia sobre adiar os fins. Obrigada, Lari. Pois é. Engraçado, né? Porque, de novo, assim, a gente fala muito sobre metáforas, né? E cuidados paliativos, de alguma forma, é uma metáfora. Só que agora a gente vive uma situação em que faltam respiradores, né? Em que as pessoas são enterradas sem qualquer tipo de apoio dos familiares, porque não se pode estar lá, né? Então, eu acho que, voltando metaforicamente, o cuidados paliativos, ele tem um pouco esse lugar, assim, é realmente entender quais são essas práticas que abrem espaço para que a gente consiga lidar com esses traumas. E aí, quando a gente fala de trauma, existe um trauma individual, mas existe também um coração coletivo, né? Um trauma coletivo, ele só pode ser lidado em coletivo, né? E aí eu acho que existem práticas, de novo, assim, tem práticas indígenas que faz isso, tem a Dani está aqui, a Dani Demilha, ela tem um conjunto de práticas de ternura radical que, de alguma forma, fazem esse trabalho também, né? Eu vou usar uma metáfora de novo, mas de novo, são práticas de se livrar de vícios e conseguir olhar de frente para os nossos traumas e para as nossas violências e se separar desse lugar do time do bem, né? E se entender como entrelaçado em vários lugares, né? Então, todo mundo fica feliz quando está entrelaçado com as árvores, com as borboletas e com as baleias. Esse é, tipo, o lado bonito dessa história. Mas o outro lado de se entrelaçar com violências e com genocídio, com queimadas e com desmatamentos, também faz parte de quem nós somos, né? Eu acho que o cuidado paliativo está também um pouco nesse lugar de abrir espaço para isso. Não sei se eu respondi, mas... Acho que sim. Tem uma pergunta aqui também, da Vanessa. Ela pergunta se vocês têm encontrado caminhos para conversar sobre a decolonização com pessoas muito distantes desse olhar. Ela pergunta em função dos desgastes nos diálogos familiares, buscando formas de incluir a extensão das violências sistêmicas que ficam invisíveis no passado e no futuro. Obrigada, Vanessa. Vou trazer um pouco de consciência também para o tempo e tentar responder mais brevemente. Definitivamente não tenho tido diálogos usando essa palavra. Assim, levar o conceito decolonial para discutir com quem está muito distante disso não me serve assim de nada. Assim, não vejo serventia para isso. Mas uma forma que eu tenho conseguido dialogar sobre esses assuntos em geral é através da empatia e da dor.
e aí, de novo, nesse momento de colapso absoluto, abre-se uma janela. As pessoas entendem e sentem a dor do outro, né? E esse lugar de compartilhar essa dor junto, de entender uma injustiça, muitas vezes com quem tem até uma posição política e ideológica muito distante da nossa, fica para além. A gente consegue chegar num lugar de para além da dicotomia, né? A gente se importa com a mesma coisa no final das contas. Então, sim, tenho abrido mais espaço para esse tipo de conversa e, ao mesmo tempo, não tenho usado bases teóricas e pedagógicas para isso. Assim, tento ir muito mais pelo coração e conectar pela empatia. E acho que você, Vanessa, inclusive como facilitadora e pessoa que trabalha com isso, vai entender e conseguir também explorar esse caminho por aí. Mas, obrigada pela pergunta. A próxima pergunta é do Lúcio. Ele pergunta se existe algum papel para políticas públicas no espaço além da reforma. Boa pergunta. Eu acho que existe papel das políticas públicas em respeitar o espaço para que a alteridade exista. Porque, por vezes, as políticas públicas elas tentam impor uma forma de ser que responda para todos. E a gente precisa entender que a diversidade existe e ela existe na sua ontologia, né? Ou seja, uma forma de existência que é completamente diferente. Então, eu fico me perguntando um pouco nesse lugar, assim, né? Quais são as formas que uma política pública permita que a alteridade exista. Acho que eu iria mais por aí. Lembrando que aquilo é só uma classificação também, né? E como qualquer tipo de classificação e categorização, ela é também limitante. E querer, de fato, jogar tudo ali dentro é uma pretensão. Então, a gente tenta lidar com a ideia de cartografia social e não com teoria, com essa ideia de que a gente brinca com aquilo, que a gente joga, que a gente encontra erros e que a gente não tem respostas, né? Ao invés de querer fixar e dizer onde está. Então, acho que eu reitero mais a importância da política pública em vários casos do que aonde colocar ela. Obrigada. Bacana. Então, vou caminhar aqui para a pergunta do Felipe. Ele fala que ficou curioso sobre a aposta do mainstream na reforma sutil e nas apostas alternativas que vão para o além da reforma. Ele comenta que fica com angústia de acelerar as reformas radicais ou os espaços além da reforma por conta da urgência do mundo. E aí pergunta, como que vocês pessoalmente lidam com esse tempo mais sensível versus o tempo insano da rotina da vida contemporânea? O colapso atual do Covid, por exemplo, nos acelera pela busca por mudanças estruturais, mas elas são e serão lentas. No comentário final. É aprender a viver com as contradições, acho que um pouco. A resposta que eu poderia dar para isso. Essas coisas caminham juntas, a gente precisa tomar um certo cuidado, respeitando a urgência das coisas. Muitas vezes, quando a gente quer acelerar e impor o nosso tempo próprio a outros tempos, o que acaba acontecendo é que a gente repete erros, a gente comete violência e esses erros vão cair na conta dos mesmos corpos, assim, né? Então, acho que isso é uma coisa para se tomar cuidado, que não tem uma resposta, não tem como eu passar um conjunto de regras para se fazer. Acho que a regra a gente precisa estar atento, presente, disponível em todos os momentos, né? E entender que, de novo, a gente vai cometer erros, conseguir lidar com esses erros e tentar cometer erros novos, né, no futuro. Sair de uma certa circularidade no qual a gente repete as mesmas formas de se fazer, esperando resultados diferentes. Pessoalmente, é super difícil. Eu comentar isso né, que você falou, como vocês pessoalmente lidam com esse tempo mais sensível versus o tempo da vida. Tem muito diálogo, né? Assim, e a gente não sabe ainda lidar tão para fora desse lugar que não envolva o diálogo e a palavra e tal. Eu não estou falando só entre eu e o Dino, mas entre o coletivo, né? Com a Dani, a gente gasta a palavra mesmo, assim, né? De reflexão, e acho que todo mundo que entra nesse lugar de aprofundamento de si próprio por vários caminhos que sejam, entra
nessa roda do diálogo profundo para conseguir sentir pertencimento, acolhimento, identificação, porque quando você olha e fala, nossa, mas a outra pessoa está num processo igual, já é ufa, então tá bom, né? A gente tem um tempo diferente do sistema que a gente está vendo lá fora, a gente quer agir de outra maneira, mas tem mais gente aqui nesse barco, assim, acho que tudo isso são mecanismos essenciais e que vão nos conectando não só uns aos outros como comunidade, mas de alguma maneira também expandindo essa conexão e se entendendo dentro de um sistema que é muito para além da gente, entendendo que outra coisa rege, né? Então acho que aí entra várias coisas metafísicas que vão ajudando a gente a estar com essa dificuldade mesmo e a prosseguir apesar das contradições, assim, acho que a gente bota muita energia em, apesar das contradições, vamos seguir em frente, assim, sabe? Tem um lugar de vamos mais fundo, vamos para baixo, vamos cavar, carregando o que tiver que carregar no caminho, assim. Obrigada. Bacana. Muito interessante essa quebra de paradigma da gente falar, vamos cavar, né? Fundo, vamos fundo. Isso muda muito a perspectiva. A gente está realmente encerrando, infelizmente. Antes de passar para vocês falarem um fechamento, né, e tudo, eu quero agradecer muito a vocês pela presença, a essa turma toda, né, quase 50 pessoas, querendo realmente se desafiar, né, desafiar o seu olhar. Queria lembrar a todos, né, a série de encontros Terra Adentro, que a Camila e o Dino estão puxando, que começa dia 26 de maio, o link está aqui no chat, e também a contribuição, que é tão importante para a gente continuar a fazer espaços como esses, tanto a escola, né, com seus custos básicos, quanto a remuneração dos facilitadores. Então, muito obrigada mesmo a todos pela presença. Camila e Dino, vocês. Acho que é isso, só agradecer também cada um. A gente fica muito feliz de quase receber essa visita de tantas carinhas de nós. É verdade. E outros amigos novos. Eu vou deixar meu e-mail aqui no chat também, porque algumas pessoas perguntaram, né, como que eu fico em contato com o coletivo e como não tem um e-mail tão oficial, vou deixar o meu contato. É isso, assim, a gente não tem nenhuma página de redes sociais do Terra Adentro ainda, então é tudo meio que nas nossas páginas sociais mesmo, e a gente fica feliz de continuar e aprofundar esse contato com todos vocês. Muito obrigada, escola, Schumacher, Bia, tinha aí, Bia Tadema e Flávia Bueno, e todos, Rita, e Zé. Obrigada. Muito bom, muito obrigada. Amei vocês. Amém, Obrigada, gente. Foi ótimo. Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite. E essa gravação a gente vai disponibilizar no YouTube da escola. Então, amanhã, mais pro finzinho da manhã, já deve estar lá. Tá bom? Ah, que bom. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada.